E aí, como é que você tá, meu Pois amigo? é. Quanto tempo, hein? Pois é. Faz tempo que a gente está esperando um momento de um encontro assim, Não é e que isso? bom que assim está sendo possível, né? É exatamente. Eu fico pensando nessa busca que a gente tem todos nós por desde que o mundo é mundo, quando a gente começou a se conectar com as pessoas e nas limitações que cada um tem, né? Nesses convívios a gente vai criando alguns percalços, alguns machucões, e às vezes a gente tem que demandar, mais para além de uma tentativa de reconciliação familiar, a justiça. E é interessante como você muito precocemente percebeu o poder dos sistemas das constelações para aplicar na justiça. Né? Então, assim, a primeira vez que eu te vi fazendo uma experiência dessa, nem onde foi, mas foi muito impactante para mim. Eu nem conhecia constelação ainda. Na verdade, eu conheci constelação por sua causa. Foi você que foi a primeira pessoa que eu vi falando de constelação, já aplicando no direito, né? Foi quando eu percebi também que ela tinha outras abrangências e outras coisas. E eu fiquei muito encantado com os resultados, aquele trabalho que você continua fazendo aí, não só como divulgador, né? Mas também como alguém que pratica isso dentro da sua área como juiz. Me fala um pouco em que ponto tá, porque de lá para cá, acho que faz mais de 6 anos, eu acho, Sam, que a gente teve Aquilo contato. foi em 2015, no 2015. Congresso Ah, então do 5. Repacificar, né? Ah, foi Em 5 anos Goiânia. então, tá vendo? Ó, quase, faz, É, de lá pra cá muita coisa aconteceu, né? é. Olha, o meu trabalho continua basicamente o mesmo, que Uhum. é observar o que acontece com os seres humanos, né? Que eu me identifico tanto. Na verdade, você como psicólogo, eu como juiz, eu acredito que é muito semelhante a caminhada. Quando nós temos esse propósito de querer ver resultados, né? É, Ver as pessoas se desenvolvendo, e a gente, é claro, aprende com tudo isso, a gente se conecta, tem uma ressonância de seres humanos, os dramas de uma pessoa são os dramas de todos, né? Em algum lugar da nossa alma, sim, aquilo está presente. E é sim, por isso que isso nos toca e nos chama a querer colocar as coisas em ordem, fazer justiça de alguma forma. Fazer justiça é colocar as coisas em ordem. Então, eu continuo trabalhando com os meus processos, trabalhando com a minha comunidade. A diferença é que agora isso ganhou um impacto bem maior e uhum, tem muito mais gente junto, né? Então, é um sim, movimento, já tem milhares de pessoas atuando com direito sistêmico, já tem cursos surgindo, já tem outras experiências, pessoas estudando cientificamente, procurando bases científicas, pessoas criticando, com preconceitos, sempre porque tem, né? começa a aparecer algo novo, isso mexe com as estruturas, né? E tem Sim, pessoas que se acomodam nos desequilíbrios também, né? Sempre tem tem, gente acomodada nos desequilíbrios. tem gente que E inclusive está isso, sobrevivendo porque se acomodou no desequilíbrio e nem percebe isso, né? E qualquer tentativa de qualquer pessoa de fazer com que a pessoa saia daquele padrão, ela sofre, ela não quer, porque ela, sabe aquela. Eu lembro demais quando eu uma vez encontrei uma pessoa com uma ferida na rua e queria ajudar, levar para o hospital, e a pessoa, não, sai daqui e tal, e eu, não, vamos lá, eu vou lhe ajudar, vou ter um carro, vou trazer. Até que uma pessoa falou, não, faça isso não, porque essa é a ferida que ele usa para poder conseguir o que ele pede na rua. Então não, então, muita gente emocionalmente usa uma ferida simbólica assim para permanecer como é, alguns porque não conseguem, alguns porque não têm consciência de fato, uns estão tentando muito, mas também não há como negar que alguns estão usando essa ferida de forma narcísica, né? Ela é usada para chamar atenção, para ficar num lugar em que você tem que doar, com uma super exigência muito grande sobre os outros. Pega o passado difícil como se o mundo todo devesse à pessoa. E aí, quando você vê que pode haver qualquer evento que pode desacomodar isso, há uma resistência muito grande. E com relação à constelação, porque a constelação é um novo paradigma, né? Um novo paradigma em vários sentidos. Eu lembro muito de Schopenhauer quando disse que o primeiro movimento é ridicularizar, depois renegar violentamente, até que seja aceito como auto-evidente. Então tem um chão ainda para caminhar, é uma ciência, é novo na verdade, se a gente for considerar em termos de ciência, né? Ela é nova, só que os resultados são muito intensos, assim, a forma como atua é muito intensa. Mas eu queria que tu falasse para a galera também, assim, que tem tanto o pessoal que te escuta como o pessoal da minha gente que estão aqui junto com a gente agora, como é que você de repente lidou com isso? Onde é que você descobriu e como é que você resolveu aplicar e como foi o impacto que você teve quando começou a funcionar? legal.
Isso aí eu conto bem detalhadamente no meu livro, né? Que eu estou Sim. lançando. Tá o livro aí, mostra A o livro. Origem do Direito Sistêmico. Mostra o livro aí, Tá, Fred. tá até um cartaz aí, acho que tá parecendo espelhado, mas se vocês prestarem atenção, é direitosistemicoonline.com.br/livros. /livro. Tá. Se ele estiver perto de você, levanta ele aí. O O cartaz. livro. É, Ah, é não, porque... não chegou na minha mão ainda. Ah, sei. Só Ainda tem uma tô com ele boneca. na cabeça assim. Eu vi que Dani postou uma boneca, não foi? Você repostou a boneca do livro. É, Tá, mas tá aí no meu Instagram. Quem tá, quiser olhar, tá lá a página, como é que. já tá Porque como é já que tá foi? na Amazon já? Ainda não tá lançado, ainda tá em fase Ah, de publicação. entendi. Lançamento previsto para o dia 29 agora. Preocupa não, Logo, daqui a pouco a logo. gente mostra. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei no direito com 17 anos, né? Eu gostava muito de psicologia, eu quase me tornei psicólogo, mas eu estava fazendo psicanálise, eu tive um episódio que eu fui expulso da escola, olha, confissão aqui, no divã. Quem nunca, né? Aí fui fazer psicanálise. Aí eu queria fazer psicologia, só que eu justificava tanto as coisas injustificáveis, era tão assim, eu era bom de argumentação, de encontrar defesas para mim mesmo, né? Que a psicóloga me mostrou que o direito seria, que eu ia me dar muito bem no direito, Bom como de advogado. argumentação, né? Então, esse foi meu caminho para o direito. Aí eu entrei no direito. Depois que eu tive contato com as constelações, já como advogado, eu me senti um peixe fora d'água no direito. Porque era uma busca de justiça, uma busca de pacificação, busca de colocar as coisas em ordem. Poxa, nesse mundo está tudo errado. Aquela coisa jovem, né? Que todos temos um pouco, mas os mais jovens costumam ter mais, né? Uhum. De querer mudar a realidade, querer transformar. Não, isso está errado, é injusto a lei ser assim, é injusto punir dessa forma, é injusto não punir a corrupção dessa forma, olha essa política como está errada. É essa coisa de querer transformar. E eu não encontrei no direito, como era praticado, uma solução adequada. Não estava funcionando. Sim. Mesmo quando funcionava, é um funcionamento relativo, os dramas se repetem, as dificuldades se repetem, a criminalidade aumenta, as pessoas voltam a ter os mesmos problemas. Sim, e sim. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma constelação como cliente, para resolver uma questão pessoal minha, familiar e tal, aí eu vi, assim, em 3 dias de workshop, eu vi pessoas se reconciliando de uma forma tão linda, através do reconhecimento do lugar de cada um, Uhum. né? As leis sistêmicas. O Bert Hellinger não fala de leis sistêmicas, ele falava de ordens do amor, ordens sistêmicas, né? E aí eu percebi que essas ordens sistêmicas são leis. Sim. E devem ser direito, porque o direito procura regulamentar as relações humanas para que haja harmonia, para que as pessoas possam conviver de uma forma mais sadia, harmônica, né? E as leis sistêmicas que o Bert Hellinger descobriu promovem isso. Então, essas leis precisam ser incorporadas ao direito. Não apenas assim como uma técnica que é maravilhosa, a constelação em si, ela tem um poder de trazer à luz aquilo que estava oculto, justamente aquilo que falta as pessoas enxergarem para poder se guiar de uma forma mais consciente na vida. E se elas não enxergarem essas dinâmicas ocultas, elas vão continuar dando voltas, estão em labirintos. Elas querem resolver, mas elas querem evitar o problema, e aí, tentando fugir do problema, acabam encontrando com ele de novo, porque elas não estão enxergando onde é que estão caminhando. E com as dinâmicas ocultas que a constelação traz à luz, elas percebem, então é isso que esse problema significa. Na verdade, ele não está aqui, ele está ali atrás. Então, eu vou aprender a lidar com ele, e aí ele se torna um recurso, uma força para eu seguir adiante. É lindo, nas relações familiares, entre pais e filhos, né? Você fala muito desse assunto também. Filhos, como os filhos podem tomar a força dos pais pelo reconhecimento, do que importa. Pelo respeito, né? Inclusive as dificuldades. As dificuldades são oportunidades que a vida dá para seguir adiante, para que elas não se repitam, para que nós possamos crescer. E essas mesmas ordens sistêmicas, aplicadas ao direito, têm um impacto. Primeiro, eu percebi assim, tem um impacto que vai ter que mudar algumas leis. Tem leis que estão... Contra essas ordens, né? Assim. Mas vamos devagarinho, vamos comer pelas beiradas, porque eu não posso chegar e falar, olha, essa lei aqui está errada. É uma lei de muito tempo, está arraigada, né?
É. Mas vamos, então, interpretar de uma forma que se harmonize com as leis sistêmicas. Aí eu comecei a interpretar a aplicação da lei com base nos princípios constitucionais, né? A dignidade da pessoa humana. Tem um princípio no direito da infância e juventude que é o superior interesse da criança e do adolescente. Mas eu comecei a interpretar e a aplicar as leis considerando a necessidade de empoderamento, a necessidade de libertação das pessoas, incluindo os filhos, que muitas vezes não são vistos. Muitas vezes, nos conflitos dos adultos, os filhos são sacrificados. Demais. Muitas vezes. Muito comumente. É como se fosse bucha de canhão numa briga em que o ressentimento toma um pé muito grande. Eu lembro que eu atendia muitos pacientes, sabe, Sami, que eu fazia assim: ó, eu sei que você está com muito ódio dessa pessoa que te traiu agora e você está querendo se vingar, e eu entendo esse movimento seu, mas usar o filho ou a filha nesse movimento, você vai destruir alguém que depois vai sobrar para você essa conta. Porque quando a pessoa se der conta de que ela foi usada, consciente ou inconscientemente, ela vai cobrar depois na adolescência, e o preço era sempre muito alto. Eu via depois, quando a criança voltava-se contra esse pai ou essa mãe que havia jogado um contra o outro, porque é justamente isso, né? São dois amores que você não são, eles não podem ser disputados, assim. São dois amores. O pai e a mãe permanecem sempre pai e mãe, independente de que a relação marido e mulher parou de funcionar a partir de então. Então, acho que de fato é uma coisa importante, que ver dessa forma que você está mostrando, essa perspectiva, usando a lei dos sistemas, acho que é muito importante. E na atividade judicial, eu já estava fazendo treinamento e constelação, né? Entrei na magistratura em 2006, e aí nas audiências eu percebia nitidamente, eu seguia o script das audiências, aquele tradicional processo judicial, e estava evidente que não estava funcionando. Uhum. Aí eu apurando a visão para enxergar essas dinâmicas ocultas e incluindo na minha visão as crianças, o padrão de repetição, conhecendo como que as dinâmicas trágicas se repetem nas famílias, quando elas são negadas, quando elas não são adequadamente vistas e honradas e tratadas, aí eu percebi que a minha atividade não estava sendo efetiva. As pessoas descumpriam as decisões, as pessoas entravam com uma nova ação para discutir a mesma coisa. Uhum. Coisa que acontece de monte na justiça. E é por isso que a justiça entrou na crise que entrou. Né? Uma crise assim, no modelo antigo, não tem salvação para a justiça. Mesmo que você aumente 10 vezes o número de juízes, aumente 10 vezes o número de tribunais, vai abarrotar do mesmo jeito. Não, porque não resolve, é enxugar gelo, literalmente. Né? Os conflitos se repetem e mais, se a gente enxerga da perspectiva transgeracional, eles se multiplicam, porque os filhos vão repetir os conflitos dos pais. Uhum. Né? Exato. Então, é uma necessidade. Eu me vi precisando, ou eu teria que mudar a forma de trabalhar na magistratura e mudar a forma de trabalhar no direito, ou eu teria que trair a minha motivação para eu ingressar na justiça. E aí eu tive que seguir a minha verdade, vou aplicar essas coisas, vou começar. E comecei a usar movimentos de constelações, pequenas meditações, visualizações, frases poderosas. Né? O Bert Hellinger trouxe umas frases essenciais, sistêmicas, que trazem à luz aquilo que estava oculto. Então, às vezes, a gente fala uma frase e a pessoa se dá conta de algo que ela nunca percebeu. A gente sugere uma frase. Fala assim, olha, fecha os olhos. Agora imagina que você olha para outra pessoa e fala, foi muito doloroso para mim. Se a pessoa estava numa animosidade, uma raiva muito grande, querendo esganar a outra, a gente pede para ela falar, foi muito doloroso para mim. Isso já muda o clima imediatamente. Porque se foi doloroso, é porque era importante. Ela já está entrando numa verdade. A raiva não era a verdade essencial. A raiva estava encobrindo aquela verdade essencial. Então, comecei a lidar com as audiências, com as partes, com os processos, dessa forma, buscando o essencial. E buscando trazer à luz aquilo que não está nos autos. Né? Tem aquela frase, o essencial é invisível aos autos. Parafraseando o Pequeno Príncipe. E a solução está naquilo que não está sendo dito, a maior parte das vezes. Então, todo aquele trabalho de racionalizar a justificativa, de um se mostrar como vítima e mostrar como o outro é culpado, tudo isso encobre o essencial. Mas é muito engraçado, porque você falando que quando você foi expulso da escola, foi fazer terapia, e aí queria fazer, na verdade, na época, psicologia, mas aí a terapeuta percebeu sua dinâmica de
de alto grau de racionalização justificativa. Mandou o sopro direito e você fez o caminho de volta pelas constelações e agora está justamente desencobrindo as racionalizações. Percebeu o círculo? É muito Pois fantástico é. isso. Minha mãe era terapeuta junguiana e eu não dava muito valor, assim, ela tem um monte de livro e tal. Eu não entendia muito bem, mas no final das contas tudo Tudo tá tudo conectado, ligado, né? tudo ligado, E é muito legal exatamente. quando a gente percebe isso também, né? É. Como que aquilo que aconteceu faz um sentido, e isso dá um sentido para o nosso segmento, né? Eu tenho percebido, Sami, que cada vez mais, eu sei que o mundo jurídico ele é muito formalista, você sabe muito bem, você faz parte disso. Eu faço muitos treinamentos para desembargadores e para juízes nos tribunais do país inteiro, estaduais e federais. É, conheço muita gente muito boa, sabe? Pessoas muito comprometidas com o lugar que ocupam, um sentimento realmente de servidor, no sentido de servidor público mesmo. E também vejo começando um movimento cada vez mais intenso de abertura para o direito sistêmico, né? A gente começa a perceber e tal, quando eu chego em algum lugar, eu falo, ó, eu sou amigo do Sami, e já ouvi ele, já vi uma dinâmica, já vi ele num evento nosso. E aí é uma coisa que você sente assim, realmente vai começando a se abrir os espaços para que isso aconteça. E quando você diz assim, a gente não pode violentar leis que estão aí arraigadas há muito tempo e que estão de um jeito que a gente pode corrigir no futuro, eu penso muito na física como um paradigma, né? Não foi o fato de que foi descrita a lei da gravidade que no outro dia a humanidade estava acreditando nela. Tem gente até hoje que nega que fosse a Lua, você imagina a que ponto as pessoas podem chegar. Mas, naturalmente, na medida em que esse novo paradigma vem avançando e vem mostrando muita eficácia, muita eficiência, e mesmo as pessoas que ficam um pouco com o pé atrás vão lá, eu mesmo fui meio, sabe, rapaz, será que é isso tudo mesmo, né? Comecei até a fazer a formação com o Décio, né, que foi um dos primeiros a trazer aqui para o Brasil. Só que a minha vida mudou, eu tive que sair da vida de atendimento particular clínico para essa vida mais de viagem, palestras e livros. Só que deu tempo eu capturar, né, a questão do direito, da constelação. Pretendo, quando minha vida estiver um pouco mais calma, terminar a formação por uma questão mesmo de aprendizado pessoal, né? E é impressionante, porque eu já fiz constelação, não constelei, eu fui constelado, né, em constelações, porque eu não tenho uma formação. E aí fui vendo outras pessoas que foram se conectando ao campo, como nossa amiga em comum, né? Minha querida mana, a Daniele, que é fantástica, né? Assim, o trabalho que ela fez naquele livro dela, Acolhendo Abraço à Sombra, em que ela, antes mesmo, assim, ela meio que estava intuindo, sabe, isso. E ela, quando encontra a constelação, é como se tem, e isso vai gerando uma força muito grande, as pessoas vão se conectando, os sistemas vão se conectando, e vai ficando muito bonito esse potencial. Vai ter até um congresso sistêmico em Portugal ano que vem, que eu vou fazer uma palestra lá. Você também tá, né, Sami? Vou estar lá A gente vai também. estar lá Tomara junto. que possamos Ao estar vivo, lá, né? né? Tomara que a gente possa estar ao vivo lá, né? Que vai ser muito bonito, né? É. Então, assim, a gente começa a perceber a força que isso está tomando. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar para ti, porque eu acho que é uma coisa que já devo ter falado muito, mas eu acho que é sempre bom falar, porque o termo constelação, para muita gente, é visto como algo que tem a ver com, é, por exemplo, mapa astral, tal. E isso faz com que algumas pessoas que têm um preconceito com terapias alternativas ou esse mundo mais esotérico, meio que fique com o pé atrás. E eu sinto, e eu acho que até é mais apropriado, que está se começando a usar mais sistêmico, né? Você usando a palavra mais sistêmico. Fala um pouco como é que tem sido essa discussão aí, mesmo na discussão de como apresentar as constelações para as pessoas. Olha, tem muitas críticas por diversos vieses, né? Uhum. Eu procuro não me deter a elas, eu procuro seguir, observar o potencial e Sim, trabalhar para que esse potencial se maximize. sim. Então, não dou muita bola, sabe? Uhum. Mas o termo original não é constelação. O Exato, termo original é em alemão, é Familienstellen, que significa posicionamento familiar. Assim, exatamente. posicionar Leis, de forma organizada. leis dos E aí foi na posicionamentos familiares, tradução, né? Seria aí lei. na tradução ficou constelação familiar, que já era uma expressão que já era utilizada antes, mas não era o mesmo trabalho. Uhum, Então, aí alguns chamam de constelação familiar sistêmica. Não deixa de ser, né? uhum. É sistêmico, obviamente, mas ele tem uma amplitude que pode ser visto, pode ter um olhar também até espiritual, pode ganhar outras dimensões o Uhum. trabalho.
no trabalho no judiciário, eu procuro ficar mais nas dinâmicas familiares, que Sim. é mais fácil de ser compreendido para aquele âmbito, né? Para um Uhum. determinado objetivo. Mas a constelação tem um potencial para tratamento de saúde também. Tem. Não substitui o médico, mas ele abre um caminho na alma da pessoa para olhar para a vida de uma nova forma. E esse olhar para a vida tem um efeito no tratamento. Né? Claro, tem efeito no tratamento de saúde, tem efeito no tratamento judicial também, para que a pessoa possa se libertar de uma dinâmica conflituosa. Para mim, assim, o direito sistêmico trabalha na ciência jurídica, é uma ciência social. Uhum. Então, eu observo os relacionamentos, o efeito que tem nos relacionamentos. Isso está sendo estudado concretamente, na prática. A gente vê um casal que se separou e deu origem a 25 processos, entre ação de divórcio, alimentos, execução de alimentos que estava sendo descumprido, a ação foi extinta, reproposta, acusação de fraude na empresa para partilha de bens, acusação de violência doméstica, 25 processos por causa de duas pessoas que Uhum. se amaram e que têm filhos juntos e que estão se... Imagina o tamanho do transtorno, né? Exatamente. E aí fizeram uma constelação. Depois da constelação, 2 meses depois, teve uma audiência. Na audiência, eles estavam numa postura amigável, se olhando carinhosamente. Ele já estava com outra mulher, já estava em outro momento, mas estava nítido que existia amor de alguma forma. Sim, Né? sim. Pode não ser o amor do casal, mas eu sei que depois, nessa audiência, eles fizeram um acordo em 8 processos imediatamente, que estavam na mesma vara. Em outros, eles concordaram em oficiar para pedir a extinção e tal. E alguns meses depois, estava tudo extinto e eles deram andamento à própria vida, né? De uma forma mais leve, depois agradeceram e tal. Então, assim, diante disso, o que importa os questionamentos de se o nome mais adequado é um, é outro, se é místico, se não É, é. Eu quero quando saber eu de pergunto, não é, efetividade. quando eu pergunto, não é nem desconsiderando que eu sei que você é uma pessoa que vai ficar fixada nisso. É pensando assim, já que é tão potente, já que é tão poderoso, se o nome que se usou está atrapalhando, entenda a minha visão, né? Se o nome que usou está atrapalhando, então que a gente apresente de uma forma mais como ela de fato é, para que a gente chegue a mais corações. Porque assim, é tão poderoso que é lamentável que alguém não acesse por causa de um nome. É nessa perspectiva que eu olho, entendeu? Então, assim, é como... eu conheço pessoas assim que quando eu falo, mas constelação, aí eu, depois que eu explico, mas assim, nem sempre você tem tempo para explicar para todo mundo e desconstruir certos padrões mentais. Então, se você apresenta com o nome mais apropriado, fica muito mais fácil de se penetrar. Porque o que eu percebo o potencial é muito grande, uma sessão só dá resultados assim impressionantes para a pessoa de desvelar certos esquemas assim que eu acho que levariam décadas, talvez, num processo mais convencional. Fica um material muito bom para se trabalhar, até na própria terapia, que a pessoa continua depois, muitas vezes, né? Já com aqueles esquemas que agora estão desnudos, fica muito mais fácil você chegar àquilo ali, começar a focar naquilo ali. Mas eu fico muito feliz que diariamente a gente percebe cada vez mais pessoas entendendo isso. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho muito legal na constelação é que as pessoas que fazem parte do campo da constelação, até exatamente por respeitar a ordem das coisas, dos sistemas, tem muita gratidão por todas as outras formas de abordagens terapêuticas, né? Porque é comum, por exemplo, quando tem é comum haver, eu fiz psicologia, então tem umas guerrinhas entre as escolas, sabe? Eu sou junguiano, eu sou psicanalista, eu sou rogeriano, E a constelação chega e diz assim, aí são nossos pais, então até respeita essa galera toda que nos trouxe até aqui, e a gente não está aqui para substituir e detonar ninguém, não. É uma continuação disso tudo que foi feito. Inclusive, o próprio Beck ele vai beber em todas essas fontes para poder fazer ninguém tem como negar assim, o fôlego intelectual e desse homem, né? Porque assim, ele bebe muitas fontes, percebe as conexões e consegue descrever essas leis dos sistemas. Não é pouca coisa, né? Acho que eu sei que Bert e os sistemas familiares ainda não são tão popularmente conhecida. Mas quando for, ele vai ter a importância desses grandes gênios das escolas de conhecimento humano.
Ele vai ser, Com certeza. daqui no futuro, acho que 10, 20, 30 anos, ele vai ser considerado um grande gênio, assim, da escola, eu acho que uma quarta, quinta força das áreas das ciências psíquicas, né? Então, assim, e aí eu acho que as pessoas que estão agora fazendo esse papel que você está fazendo em muita gente são os desbravadores que estão avançando nesse território de fazer essa, essa terapia, essa forma de entregar o conhecimento, de fazer as pessoas acessarem seus corações de forma tão grandiosa, que cada vez é muito mais bonito, que é por isso que é a minha vontade de que as pessoas fiquem cada vez mais conhecedores de como isso funciona. Nesse sentido que você falou, realmente é algo tão grandioso. Eu vejo também Bert Hellinger como um marco na evolução da ciência da humanidade. Sim. Assim, ele será reconhecido por quem já reconhece, ele é. Né? Exatamente. Mas Isso será vai que ser muito mais amplo. vai ser bem amplo, vai, com certeza. E a adoção de outros nomes que sejam mais palatáveis, né? Mais fácil das pessoas aceitarem, isso é válido também. Eu fiz isso. Quando eu comecei a aplicar as constelações, abertamente, de forma pública, isso começou em 2012, né? Os eventos coletivos, constelação mesmo, com representantes e tal, eu não falei que era constelação. Eu falei, é uma palestra vivencial, separação de casais, os filhos e o vínculo que nunca se desfaz. Ah, que legal, uma palestra, né? Todo mundo vai sem medo, porque é tranquilo. Aí chega lá, e aí eu comecei a fazer uma meditação, que já é constelação para mim, essas meditações que o Bert faz, de visualizar os antepassados e olhando para aquela pessoa que ela rejeitou, para as dificuldades que os pais tiveram e reconhecer que está repetindo aquele destino, que isso é um vínculo e dar um lugar para os pais no coração e agora poder olhar para os próprios filhos, poder olhar para o próprio ex-companheiro, ex-companheira e ressignificar tudo que acontece agora no presente, porque tem uma nova visão ao que aconteceu no passado e assim poder ter um novo futuro, né? Se abrir para algo novo, algo melhor, isso é constelação, assim. Isso é terapia também, é claro que é terapêutico. É Mas terapeuta. o meu trabalho não é de terapeuta. Uhum. Minha visão é de querer administrar os meus processos no judiciário, é do meu lugar. Uhum. Né? Então, eu enxergo a posição do juiz não como apenas uma máquina numa engrenagem. Isso aí vai ser feito pelos robôs, já está sendo feito. Isso vai ficar mecânico. Nós temos que ser humanos para ter um sentido a nossa presença. Né? Então, eu quero ver que os processos darem um resultado bom na vida das pessoas. Aí eu fiz as constelações, chamei representantes, expliquei como é que funcionava, comecei de forma simples, esperei para ver a repercussão e consegui, com esses nomes diferentes, né, sem falar de constelação familiar, para não assustar, sem usar a palavra alma no início, eu evitava falar alma, né? Hoje eu falo que, poxa, a alma é tranquilo, a alma não é no sentido religioso, é no sentido que é algo que move, né? O ânima, é algo que nos move, que nos anima, o movimento, vamos observar o movimento do campo, existe uma conexão, é nítido. Ah, não está vendo? Então, olha aqui, a gente demonstra, né? E não tem como negar. Mas quem quiser negar também, tudo bem, porque a pessoa até tem como negar, né? Quem sabe que tem como negar, as pessoas negam. Tudo bem. Mas o efeito foi tão maravilhoso no índice de conciliações. Aí, o primeiro mutirão de conciliações que a gente fez deu mais de 90%. Aí, com o tempo, eu comecei a falar de constelação familiar. Explicar mais diretamente, né? A origem, Bert Hellinger, constelação familiar. Hoje, eu não vejo mais necessidade de ficar disfarçando o nome, sabe? Claro, faz, claro. na verdade. Mas você fez... Chamar de constelação sistêmica tá certo. Mas é mais como um reconhecimento da origem que eu prefiro falar pelo nome original e explicar a origem como é mesma. Pelo menos para mim. Sim. Né? De repente, uma pessoa que conheceu por um outro meio, com um outro professor, que fala mais... tocou mais o seu coração e acha que um nome faz mais sentido para ela, tem todo o direito de usar. Eu dei esse nome direito sistêmico. Ah, mas é a mesma coisa que constelação? Olha, direito sistêmico tem constelação. Eu vejo não tem direito sistêmico sem constelação. Não, se excluiu, disser que constelação não é básico, não está direito sistêmico. Não está honrando o direito sistêmico. Não é assim que veio, não é assim que é idealizado. É uma negação sem sentido. Então, direito sistêmico contém constelação em si.
Sim. A constelação é um meio para o direito sistêmico se mostrar, se evidenciar, mas não é só constelação, porque é a interação da constelação no direito. Então, o Sim. direito sistêmico inclui a análise das leis, a interpretação, como é que nós vamos aplicar, que lei é conveniente aplicar, porque Uhum. tem isso. Né? Na interpretação da lei é muito comum, o juiz dá uma decisão, aí a parte inconformada recorre, aí o tribunal muda a decisão, e ambos bem fundamentados, aí vai para o Superior Tribunal de Justiça e muda de novo por uma outra fundamentação. É uma ciência humana. Sim, sim. A ciência exata, ela é exata, não tem questionamento. Ela é assim, né? Dizem o pessoal das exatas que a ciência exata é superior. De certa forma porque não é a gente que tem que entender, porque ela é exata. Só que a ciência humana é essa caminhada do ser humano em busca de, né? Em É. busca de aprendizado. Então sempre tem uma visão, tem outra visão e a gente Eu vai acho que buscar somá-las. o futuro até no futuro com o adensamento intelectual da população, as pessoas mais amorosas e com mais disposição para entender as coisas de forma a grande figura, ou como os americanos costumam dizer, the big picture, né? Toda a figura inteira e não pedaços dela. Até essa divisão entre ciências a gente não vai mais perceber. Existirá a ciência com as suas muitas múltiplas formas. Não vai ter a ciência exata, porque todas as ciências elas estão completamente interconectadas, né? A gente sente muito, por exemplo, quando começou a se fazer trabalhos sobre psicologia e consumo, psicologia aí começou a gerar Nobel de economia para psicólogos que começaram a prever comportamento de consumo. A teoria dos jogos, por exemplo, também, que une questões de matemática mais comportamento humano. Então a gente tem visto essa tendência cada vez mais de conexão. E quando o Bert faz a escolha de ter uma visão sistêmica, ou seja, holística, global, né, de que está tudo muito conectado, e não somente agora, mas intergeracionalmente conectado, então é muito mais ampla a visão desse sistema, é um sistema que não se esgota aqui, né? Ele vem e continua, nesse sistema ele vem e continua. É uma tendência, é natural que as pessoas neguem ou porque não conseguem compreender, afinal de contas as pessoas compreendem o que elas podem, às vezes elas querem, mas não podem, às vezes elas podem, mas não querem, então a gente há que esperar o tempo em que as coisas vão se processando, e o pêndulo mesmo, né, da história que vai mostrando os movimentos para que a gente vá acessando esses novos lugares. Mas uma coisa que eu acho muito fantástica nessa visão que o Bert nos apresenta das constelações é a ideia de incluir, porque nós vemos uma sociedade que é muito excludente. E essa exclusão gera uma dor do não pertencimento profunda, tanto no nível coletivo, como no nível das famílias, das instituições, né? Dentro dos países, regiões que são mais excluídas que outras, gerando um sentimento de mágoa, de rejeição. Isso acontece em tudo que é lugar. Quando a gente começa a entender que parte da grande dor humana é a exclusão, né? E que o nosso movimento deve ser um movimento inclusivo, e o movimento inclusivo é um movimento fraterno, é um movimento amoroso, e aí você vai encontrar isso no Bhagavad Gita, no Evangelho, na Torá, no Alcorão, nas Sutras. Você vai encontrar em todo o conhecimento humano e espiritual transcendente assim, a busca por fraternidade, que é, por exemplo, olhar o samaritano caído, que é uma forma de incluir aquele que era rejeitado, né? A samaritana que era rejeitada e que foi lá incluída por Jesus. Estou dando exemplo da cultura cristã, porque a maior parte de nós que estamos aqui na live somos de um país de maioria cristã. Você imaginar, por exemplo, olhar para aquela adúltera que o sistema estava querendo excluir por uma falha, como alguém que deve permanecer no grupo e não excluir e não morta. A gente vai vendo que é todo um movimento de incluir, de trazer para perto, de reconhecer. E toda vez que o movimento é oposto a isso, vai gerar mágoa, vai gerar processos, vai gerar dor e vai gerar guerra, inclusive, no extremo. Então, no fundo, a gente percebe como a constelação está olhando de uma forma muito ampla para tudo que está acontecendo, na base, né, de tudo que está acontecendo. Isso que você falou tem tudo a ver com esse momento atual que nós estamos vivendo, né, que impõe uma crise em tantos setores, né, geral, assim, né, Sim. e a necessidade de se ver as coisas de uma nova forma, porque estamos numa nova realidade. Então, algumas barreiras que nós mesmos criamos, umas compartimentalizações, umas separações, não podem mais existir, porque não fazem mais sentido. A gente precisa superar algumas
algumas coisas, a gente precisa ir além, nós temos que dar esse novo sentido. Então, a meu ver, a constelação contribui muito nisso. Eu não vejo assim que constelação cabe só a um tipo de profissional, a uma carreira específica, profissão constelador familiar. Uhum. Eu vejo que é uma contribuição ampla, como você Sim, falou. Né? sim. E também não há tanta separação entre os papéis, porque nós todos temos a necessidade de compreender melhor as coisas, compreender melhor a nós mesmos, as nossas relações. Então, não dá para delimitar de forma muito estreita. Por exemplo, vamos falar de justiça. Será que isso é assunto só para juiz ou só para quem estuda direito? Uhum. Todos têm interesse. É um tema imenso, fundamental. Justiça está diretamente ligado à paz. Justiça sem paz não é justiça. Quem é que não busca paz na própria vida? Né? Quem é que não tem uma sensação quando algo é injusto e gera um incômodo, isso afeta a própria vida? Então, a justiça é um tema de todos. Né? A compreensão das relações humanas é um tema de todos. Com então, certeza. É claro que quem lida com direito tem que compreender do ser humano e tem que tem interesse em saber o que os psicólogos já descobriram, os avanços nessa área, uhum. E vice-versa, né? Para mim, direito tem que ser uma matéria universal. Agora, existe a técnica jurídica, né? Sim. Cada um no seu lugar tem uma técnica para cumprir a sua função. O advogado representando o cliente na justiça, tem o promotor que tem sua função institucional, o juiz a quem cabe julgar. Mas se nós ampliamos essa visão, se cada profissional amplia essa visão, eles podem interagir com um potencial muito maior de efetividade de ajudar as pessoas, de não se perder na técnica. Né? Exatamente. Então, o tema da live, né? Perdão, empoderamento e conciliação. O que é fazer justiça? A justiça tradicional olha para trás. O juiz apenas olha o que foi feito, quem fez o quê, e busca responsabilizar, principalmente no sentido de punição, de atribuir culpas, né? Uhum. E aí isso gera, do outro lado, uma tendência à vitimização. Cada um quer culpar o outro. Tem uma dinâmica que acontece e que nós sabemos o resultado disso já. E quando nós falamos de perdão, o Bert Hellinger tem uma explicação toda sobre perdão que eu vou deixar até para um outro momento. Nem sempre ele traz paz. Sim. Às vezes traz, é claro. Tem muita coisa que, deixa para lá, porque muito melhor. Você quer ser feliz ou você quer ter razão fazer justiça? Sempre. Você sabe que justiça é essa? Eu Mas tenho tem o aspecto do empoderamento. A justiça pode ser um ambiente de libertação, de empoderamento, para a pessoa atravessar um processo judicial e sair dali melhor, para não precisar passar por que ela passou. Então, tem um caráter pedagógico, tem um caráter fortalecedor, tem um caráter que é preciso olhar para frente. E só mexer no passado, e a constelação ajuda muito, o Bert Hellinger ajuda muito, a gente olha para o passado apenas observando o movimento que ele gera no presente e que efeito que isso vai ter daqui para frente. É um efeito libertador? É um efeito benéfico? É um efeito em direção à vida? Então, vamos resolver o que precisar. Às vezes, as pessoas ficam mexendo no passado e nem percebem o quanto que isso está prejudicando a própria vida, quanto isso está sacrificando os próprios filhos, os próprios relacionamentos. De fato. Então, que justiça é essa? É essa justiça que nós queremos? Para quem que faz sentido continuar trabalhando dessa forma? Eu vejo que a humanidade chegou num ponto que vamos buscar o sentido das coisas. A gente tem que seguir em frente. É uma necessidade crucial. E o pertencimento, a busca do pertencimento, do lugar de cada um, isso traz uma paz. Sim. O reconhecimento, um veio primeiro, o outro veio depois, eu reconhecer quem veio antes de mim e me tranquilizar, sabendo que eles vieram antes, que eu não tenho condição de julgá-los. Então, isso fica mais leve para mim. O que eu posso fazer? Posso fazer o que me cabe, do lugar de quem veio depois, como pequeno. E quando eu percebo, tem gente que veio depois de mim, se espelhando em mim, sendo influenciado, né? Só que se eu ficar contestando quem veio primeiro e querendo ser maior que eles, eu estou olhando para trás, estou saindo do meu lugar, estou me achando grande, na verdade estou perdendo força, e as pessoas vão olhar para mim e achar, o cara é arrogante e tal, né? E aí as coisas, isso gera distúrbios nas famílias,
nos relacionamentos, nas empresas, nas organizações, em tudo. Então a gente busca esse olhar de vamos restabelecer a ordem no próprio coração, no nosso próprio campo, e assim poder ajudar outras pessoas nesse sentido, caminhar para frente, o fluxo do amor, como diz Bert Hellinger, né? O amor flui para frente. Quando essa compreensão ela for uma coisa estabelecida para as pessoas de modo geral, elas vão viver uma vida mais suave. A minha sensação é que a constelação faz parte de um conjunto de, digamos assim, novos ganhos que a gente tem construído na sociedade para que a gente possa, de fato, viver um novo tempo. A humanidade ela fez já uma jornada gigantesca de processo civilizatório. A gente sente, por exemplo, mais ainda a importância da constelação no momento em que as pessoas querem criar um divisionismo que não é a solução, seja para um lado ou para o outro. É sempre você excluir, e toda vez que exclui gera uma dor grande, porque é o que a gente está vendo agora no campo da política, grupos querendo se excluírem de um lado ou do outro dos extremos políticos. Há sempre um discurso de exclusão. Nós representamos o bem, a justiça, o que é correto, e todo outro representa o que é mal. E é por isso que está ficando mais profundo, mais doído, mais angustiante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema, digamos, social que começa a criar uma rejeição, uma repulsa a tanto ódio. Aquilo começa a não alimentar mais muita gente, começa a gerar uma repulsa e há um movimento novo de aproximação. Então, qualquer tipo de movimento que tente afastar, que tente excluir, que tente criar sistemas de pessoas eleitas, seja no ponto da fé, da política, é um sistema de exclusão que gera muita dor. E a gente tem visto isso. Mas também são movimentos humanos, muito que acontece. A gente sabe, historicamente, esses movimentos acontecem. Sempre eles são mais atenuados em relação ao passado, porque há um ganho geracional. A cada nova geração você vai melhorando e vai atenuando o impacto que aquilo vai tendo. Então, se a gente comparar esse movimento agora com o movimento de 39, na Alemanha é muito mais atenuado, nem tem comparação. Ainda bem, né? Com certeza, né? Muito mais atenuado. E não que não implique o nosso desejo e a nossa, digamos, busca por isso. Ontem mesmo foi o dia da consciência negra no Brasil, e como ainda tem gente que nega a exclusão que um grupo inteiro da sociedade sofre. Como ainda tem pessoas que acreditam que não exista racismo no Brasil e outras muitas formas de exclusão de dor, né? Do feminino. Então, assim, na medida em que essas pessoas começam a falar disso, começam a dizer sobre isso, manifestar essa dor, ela começa a ser visualizada, a gente começa a se responsabilizar para acolher, para trazer e deixar que essas visões completamente muito infantilizadas que a gente tem de se dividir por cor de pele, cultura, religião, região que a gente mora, país, né? Time de futebol, tudo isso que tem que no futuro ser sempre cada vez mais lúdico. Eu acho que a gente tem que fazer como os gregos, que substituíram muita guerra por Olimpíadas. Então a gente tem que levar essas pequenas diferenças no futuro para um campo muito lúdico, do brincar, e para que a gente possa se ver pertencente à raça humana mesmo, esse sentimento de pertencimento à raça humana, que para nós é meramente intelectual, para muitos de nós, ainda está no campo que... E a gente vê a importância do direito e das instituições multilaterais, como o ONU, né, que foram construindo-se, inclusive nos escombros da dor da exclusão, como foi a própria a Segunda Guerra Mundial, que ao final gerou ONU, gerou tantos órgãos de arbítrio internacional, Tribunal Internacional, justamente para evitar novamente ondas de exclusão e de dor e de guerra. Então, esse movimento que começa numa família, que é célula, né, de uma sociedade, e vai lá no direito, chega lá no tribunal, encontra você, que vai transformar isso numa prática dentro da justiça, outras pessoas que vão levando agora para as empresas. A gente sente que ele vai tomando conta, e você está certo quando diz assim, não é uma coisa apenas para uma terapia, é mais do que isso. É uma nova forma de viver a experiência humana, uma experiência inclusiva e não mais excludente, né? Em que você contempla todos e você acolhe, não como vítima que está excluído, mas como alguém que tem dignidade e simplesmente está incluído. E por isso mesmo, né, tem que ser trazido à tona. Eu lembro, foi até a Daniela que me falou que quando alguém exclui do sistema, parece uma pessoa que está numa ilha, sozinha, e tem um tubarão circulando, e parece que vai matar, e tudo que ele quer é ser incluído no sistema, né? Então, aquilo que assusta quando é incluído... Por exemplo, as pessoas que estão na periferia e que a gente tem medo quando para no sinal, elas querem ser incluídas. Todas as pessoas querem lugar de justiça e de acolhimento no coração e na justiça. Então, a gente fica criando barreiras, condomínios, fecha, bota muro,
para manter a exclusão e o ódio vai aumentando. À medida que a gente começa a incluir, a paz vai chegando. Não é mais um inimigo a ser combatido, né? Mas é um coração a ser encontrado. Veja que tem uma beleza, né? Tem uma grandeza, um amor por trás, uma busca de fraternidade tão grandiosa que certamente vai alcançar nossos corações. É um movimento de ir ao encontro daquele que eu quero que permaneça naquele lugar para que ele venha ao meu encontro. Não a exclusão, mas a inclusão, né? Essa polarização que está acontecendo, ela é um mestre, né? É uma oportunidade muito grande. Por que que isso desperta tanta raiva? Né? Por que que as pessoas sentem... Que é um sentimento de exclusão mesmo, de querer Sim. destruir o outro, porque é incômodo. É assim. É incômodo, mostra algo assim. E por que que incomoda tanto, né? Incomoda porque mexe com a sombra, né? Porque se for algo que não tem nada a ver, não incomoda. É verdade. Pô, não tem nada a ver, deixa lá, não tem problema, né? Mas se incomoda tanto é porque está ressoando. Esse fenômeno da ressonância dos campos mórficos que atuam na constelação, que a gente percebe mais nitidamente, né? Algo que mexe com outra pessoa, é que nem uma corda que vibra num tom, né? Você toca uma nota e aí o que está vibrando na mesma nota vibra também, né? Então, aquilo mexeu com a pessoa. Pô, aquilo desperta, nossa, que ódio eu tenho do fulano. Então, peraí, mexeu em alguma coisa. Esse sentimento é de onde? Aí a pessoa tem raiva porque acha que o outro é que tem ódio, mas despertou o mesmo sentimento. Exatamente. Então, é uma oportunidade. Você falou da Daniela, né, minha amiga querida, coautora do livro, Daniela, que conseguiu arrancar de mim o que eu falei no livro, com o talento, a sensibilidade dela, Super. conseguiu. Nesse livro, A Origem do Direito Sistêmico, ele não é um livro técnico, Sim. não é uma análise acadêmica, é biográfico. Eu falo assim, dou uma contribuição, o que eu vi, a minha caminhada, como é que eu fui percebendo as conexões das leis sistêmicas na minha atuação prática, como é que funciona, como é que isso que está inspirando as pessoas, e eu espero que possa ajudar mais algumas pessoas Sim. com esse livro. É justamente nesse sentido, de olhar para essa ressonância e a pessoa que estava vendo o outro como inimigo, procurar o que esse outro está mostrando para si de importante sobre si mesmo. Porque nas nossas conexões sistêmicas, ancestrais, familiares, nós temos muitas memórias. Sim. Nossa memória não é só o que está na cabeça. Né? Nós temos acesso a uma memória de todo um campo, que inclui os nossos antepassados, inclui as vítimas dos nossos antepassados, inclui os perpetradores dos nossos antepassados, inclui aqueles que pagaram um preço alto pela sobrevivência da nossa família. Se meu avô foi um poceiro e teve uma briga por terras e precisou matar alguém, ou precisou imigrar, ou lutou numa guerra e viu... Assim, tudo isso está guardado. E todos nós temos alguma história assim. Sim. Ou a gente descende de algum povo que foi excluído, ou a gente descende de pessoas que mataram, ou ambos, ou tiveram que fugir, ou foram escravos, ou escravizaram. Isso tudo está no nosso campo. Isso é nossa riqueza, todos nós. Só que, dependendo da memória a qual nós estamos mais conectados, nós honramos um determinado aspecto. É mais fácil honrar os aspectos bonitinhos, né, que a gente acha mais bonitinho. E aí é que tá, porque a sombra não desaparece. É igual assim, a só querer postar coisa boa no Instagram. Eu vou aproveitar, Sami, que eu peguei aqui a imagem do teu Instagram aqui no meu computador e vou colocar para as pessoas aqui, ó. Para as pessoas que estão querendo ver, ó. Vou colocar aqui a imagem. Deixa eu baixar aqui para pegar bem direitinho. Pode ir falando, Sami, que eu quero que você fale mais do livro. Ó. Essa aqui é a Dani, nossa querida amiga e irmã junto, Daniela Migriari, tá aqui. Esse é o livro, ó. Tá o Instagram dos dois aqui. A Origem do Direito Sistêmico, tá? Pré-lançamento. Como é que faz para adquirir o pré-lançamento, Sami? Olha, o lançamento está previsto para o dia 29, mas as vendas já estão acontecendo pelo site direitosistemicoonline.com.br/livro. Coloca aqui no comentário e fixa para as pessoas, direitosistemicoonline.com, bota aí, porque aí você fixa, que as pessoas já podem ir lá fazer a pré-compra do livro. Isso. Olha, para quem não conseguir pegar aqui no chat, Uhum. é só olhar no Instagram aí que tem.
tem Uhum. os posts. Você segue o Sami aí, ó. Segue o Sami e segue a Dani também, que também fala muito, tem textos lindos, tem livro, tem texto, tem vídeos sobre constelações. Você pode até fixar o Isso. comentário que a Dani colocou aí, ó. Tá vendo? Ó? Tá, mas pode botar o seu aí, que ela. Olha, eu botei, já subiu, eu não estou conseguindo, não sei como é que faz isso, gente, Segura, desculpa. segura, segura agora. Segura, bota teu dedo em cima onde você clicou, aí bota fixar. Segura que vai aparecer fixar. Segurou com o dedo? Segurei, mas não tá dando não. Fica tranquilo, ó. Faz o seguinte, tira os comentários um pouquinho Paciência. agora. Tu sabe tirar os comentários? Tirar? Sim. Gente, eu sou noob, como dizem as crianças, meus filhos. Fica Sou tranquilo. noob nesse negócio. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Paciência. Não, sem problema. Ó, gente, vocês fazem o seguinte. Tanto na rede do Sami como na rede da Dani, tem informações sobre o livro. E vocês podem aproveitar agora, enquanto estão assistindo a gente, dar um print aí no teu telefone, nessa tela, porque você está vendo o nome do livro, né? E vai novamente, né, lá no próprio site, você vai ter acesso a isso aí, que é para você ter acesso à compra antecipada, né, do livro que eles estão fazendo, que é uma grande contribuição para não somente para quem é da área do direito, como vocês estão vendo, não é só para a área do direito, gente, é para a vida de um modo geral. A gente pode, de fato, fazer uma diferença muito grande. Printaram, ó, muito bem. Aí o pessoal está printando, exatamente. E aí voltar aqui para as despedidas finais do meu amigo. Aí, meu amigo. Espero que Na espero que dê verdade, tudo certo, né? o livro é só para quem tem interesse em melhorar os próprios relacionamentos, a própria vida, né? Para quem acha que está tudo perfeito, Somente para isso, né? Ou seja, é bem restrito. quase ninguém tem interesse em melhorar a própria vida e os relacionamentos. Então, assim, vocês não vão ter interesse em comprar esse livro. Para quê? Ó, gente, é uma alegria. Sami, meu amigo, obrigado, viu? Foi uma alegria a gente fazer essa live junto. Espero que a gente possa estar no congresso, o congresso que vai acontecer em Portugal. O nome do congresso é Congresso Sistêmico, né, Sami? A gente pode até aproveitar para divulgar para as Consciência pessoas. Sistêmica. Deixa eu ver. Congresso Consciência Sistêmica. Eu Vai acho que ser eu tenho muito aqui ele. legal. Tomara que a gente possa estar lá É, presencialmente em Portugal. eu vou colocar aqui o link, porque também se vocês quiserem se inscrever, porque ele vai ser ao vivo lá, mas vai ser transmitido também, gente, esse congresso. Vou colocar aqui, ó. Vai ser transmitido para o mundo todo com tradução simultânea em inglês, espanhol e português. Estou aqui abrindo o site. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, ó? É o segundo Congresso Internacional de Consciência Sistêmica que vai acontecer em Cascais, Portugal. Vocês acessam aqui nesse endereço, ó, conscienciasistemica.pt. Quem quiser assistir o congresso online, vai assistir aqui do Brasil, pode assistir o congresso. E também, quem puder, claro, estar lá ao vivo com a gente, vai ser uma alegria. Espero que a gente que já tenha passado essa segunda onda aí, desse vírus que quer nos ensinar algumas coisas, que tomara que a gente aprenda, né? Para que a gente possa estar junto lá, né, meu amigo? Sami, Ô, amigo, Sandro, uma alegria, viu? muito grato, viu, pela participação, Eu que por agradeço. essa live aí juntos. Mais uma vez, quero expressar minha admiração pelo seu trabalho, suas palestras. Você Obrigado. traduz de uma forma muito linda, assim, ajuda muita gente com tuas compreensões, sua visão. Sou um admirador teu. Oh, idem. Tamo junto, né? Grato Tamo pela junto aí, live. meu amigo. Espero que tenhamos outras oportunidades também. Com certeza. Tamo junto aí para fazer um mundo melhor. E sei que quem está assistindo, sempre sei, quem está assistindo uma live dessa tem a mesma visão de mundo que a gente tem, deseja a mesma coisa, está construindo a mesma coisa no coração e na vida prática, tá? Então, um beijo para ti, um beijo para todos vocês. Você vai deixar lá que estava no seu Instagram, né, Tami? Vou Pronto. sim. Quem quiser ver novamente Publico logo. ou encaminhar essa live para alguém, gente, vai ficar salva no Instagram do Sami, tá? Então, meu amigo. Deixa eu mencionar também. Sim, menciona. Eu tenho um curso online, direitosistemicoonline.com.br. Quem tiver interesse, que eu conto mais detalhadamente sobre alguns exercícios práticos também, algumas experiências. Conhecer melhor o direito sistêmico está aí claro. um bom lugar. Direitosistemicoonline.com.br, né? Isso. Beleza. Grato a todos que estão acompanhando e maravilha, fico muito feliz de saber que não estamos sós, né? Nós pertencemos não só à família, mas existe um campo aí
em movimento e crescendo e se fortalecendo em busca de mais vida, em busca de melhores tempos para todos, mais paz, mais amor. Com Então, certeza. seguimos Embora. juntos. Valeu, Valeu, meu Sandro. amigo. Grande Tudo de abraço. bom. Grande abraço para Tchau, todos. tchau. Até mais. Fiquem com Deus.